tá? Sim, são narrativas. Então aí, quando eu vi esse vídeo, São eu queria dar uma narrativas. resposta pra ela, mas ela mente, porque ela fala que eu falei que crossdresser é travesti, eu não falei isso. O que aconteceu? Tanto a Lune quanto essa menina... Vamos lá, de novo esse papo, né? Vamos lá. O Bira, ele falou que crossdresser era igual a travestido em inglês. Quando nós jogamos no Google, traduz para travesti. E travesti é uma identidade latino-americana. A gente não pode usar do inglês para tentar traduzir. Não tem tradução, né? Então, assim, é injusto e, de qualquer forma, mesmo usando essa tradução como travestido, né, que é o que ele tenta fazer, travestido continua sendo uma coisa transfóbica, porque faz uma associação a algo que já existiu, que era o transtorno transvéstico, em que englobava pessoas tanto como o Bira, né, que é um crossdresser, como pessoas trans, como pessoas que se fantasiam e que são doentes mentais. Então, assim, tem uma problemática histórica, tem uma problemática que inclusive fere ele diretamente também, historicamente. Esse tipo de termo que ele defende, que ele quer usar e que ele diz que não sabia que era problemático e continua usando. Então, assim, ele só simplesmente não quer aprender. É só isso. Sim, e uma outra coisa interessante que volta e meia ele se defende, né? Volta e meia ele se defende ou bate em alguns pontos, ora pelo latim, ora pelo germânico, né? Porque o Brasil, né, o termo travesti, né, enfim, o termo travesti é uma identidade, né, como você falou, latino-americana, e o Brasil, como pertencente à América do Sul, ou seja, Latinoamérica, foi muito influenciada tanto por Portugal quanto pela Espanha, que Portugal é o português e a Espanha é o espanhol. Os dois idiomas vieram, assim, assim falando em resumo, do latim, né? Principalmente, se não me falha a memória, do latim vulgar. E o inglês ele veio do germânico, a mesma categoria de idiomas, por assim dizer, do alemão. Então não faz sentido você pegar de forma tão grosseira essa conexão, entre aspas, entre o termo crossdresser e o termo travesti, falando que a tradução para o termo crossdresser é travesti, sendo que são idiomas, o português e o inglês são idiomas que vêm de configurações de linguagens diferentes, né? O latim não é o germânico, e o germânico não é o latim. Essa é a questão. Então, para quem não entende muito da área da linguagem, vai cair nisso. Vai aceitar, realmente, faz sentido. O crossdresser ser traduzido como travesti. Mas quem tá mais na área da comunicação, já há um pouco mais de tempo, em especial a galera da área da linguagem, vai sacar que ele tá falando besteira, assim. Então, só para dar essa informação a mais para vocês, inclusive eu falei disso no vídeo, no último vídeo que eu falei sobre o Bira, mas só dando um resumo para quem ainda não assistiu. Sim, e eu digo mais. No caso dessa tradução para travesti, é muito feita pelo Google Tradutor, né? Claro, também porque não tem como traduzir travesti, né? Assim do inglês. Mas a própria defesa dele, né, de a tradução é travestido, está errada. Porque justamente, né, recapitulando o que eu acabei de falar, né, travestido tinha a ver com transtorno transvéstico, tinha a ver com uma forma de patologização de pessoas crossdresser e de pessoas trans e travestis. E o que acontece? Crossdresser, se a gente for traduzir de fato o que é, não é travestido. Crossdresser é sobre você passar de uma linha, uma linha de vestimenta, sabe? É só isso, é você passar uma linha de vestimenta, é você passar uma linha de expressividade de gênero. Quando você fala travestido, não é possível não fazer associação com pessoas trans e travestis. Não é possível você não fazer associação
ao transtorno transvéstico, que literalmente usa de termo como travestido para patologizar pessoas. Poxa, tem assim, ele tá tentando traduzir crossdresser da forma mais grosseira possível e mais patologizante possível, sendo que há uma tradução, e é uma tradução extremamente válida sobre justamente você ter uma expressividade de gênero mais fora do convencional, mais fora do tradicional. É só isso, sabe? Ele tá dificultando porque ele quer dificultar, simplesmente, né? Ainda mais como ele próprio já disse, eu já bati nisso várias vezes nessa live, mas não é possível não bater. Se ele sabe que é um termo problemático e ele continua usando, assim, não tem muito o que a gente falar, não tem muito o que a gente explicar, porque ele vai continuar usando. Ele sabe que é problemático e vai continuar usando. Ele próprio fala isso. Depois desse vídeo eu vi, disseram que eu não devia usar o termo travestido e usar o termo, falar que eu sou crossdresser. E com o Rafael Rigolon nessa live, eu falo que crossdresser significa homem travestido. Crossdresser é uma pessoa que está vestida em inglês, que ela tá travestida, ela tá cruzado a vestimenta dela. Então, eu falei isso, mas crossdresser não é travestido? E ela fala que eu falei que crossdresser é travesti. Eu não falei isso. Entendi. Então eu fiquei muito... Justamente essa má-fé com o contexto histórico, né? Essa má-fé com questões do próprio DSM, né? Que nos patologizava. Poxa, se a gente pega todo esse contexto, entende esse contexto, a gente vê o quão problemático é esse tipo de defesa de fala do Bira. Não dá para traduzir crossdresser para travesti. Não dá para traduzir crossdresser como homem travestido. Muito chateado, porque são coisas que eu não falei. Eu não falei que mulher trans não é mulher. Eu estava fantasiado de mulher, não de travesti. Que pode ser violento para algumas pessoas, mas travesti é o terceiro gênero, sempre foi, gente, o terceiro gênero. É para algumas pessoas, Bira, para algumas pessoas. Poxa, o Bira, ele se coloca numa posição muito prepotente para falar sobre a identidade trans e travesti, né? E me parece muito que aquela ponte que ele fez, né, de eu estava na prostituição com pessoas trans, como se ele tivesse algum local de fala, como se ele tivesse alguma vivência com pessoas trans e travestis, ao ponto de poder falar sobre a gente e estar correto em absolutamente tudo que ele fala. Ele muito prepotente. Ele pode até ter um lugar de fala como alguém que conviveu junto. Agora, protagonismo é diferente. Ele não é uma mulher trans. Ele não é uma travesti. Ele é um homem gay que fazia a prática de crossdressing, que é bem diferente. Então, ele pode falar de... né, ele tem a vivência de aspectos voltados, por exemplo, ao trabalho sexual, mas ao trabalho sexual a partir de uma perspectiva de um homem cis crossdresser, não de uma mulher trans. Sim, não de uma travesti. E que também não estava numa posição de marginalidade que nem a grandíssima maioria de nós, né? E é um ato político se reivindicar como travesti e não nessa mulheridade. Aí ela vem... Assim, Bira, é realmente um ato político a gente se reivindicar travesti, como eu disse, né? Travesti é muito associada à prostituição, né? Eu estar num emprego, trabalhando com milhares de outros funcionários, milhares, e só ter eu de travesti lá dentro, assim, é uma luta política diária, sabe? Agora, você querer pautar quem de nós, né, da letra T, né, tem que reivindicar ou não mulheridade, que difícil, viu? Que difícil. Aí ela vem a história, e nesse vídeo ela fala, porque antes a mulher trans era rica, a travesti era pobre. Eu sei de tudo isso. Eu estive nas ruas, eu estive com mulheres que falavam, sou travesti. Tinha travestis, inclusive, que não usavam masculino para se servir a si mesmo. Então, são narrativas, são grandes narrativas do mundo. Bira do céu, travesti é uma identidade feminina, sabe? Tem pessoas trans e travestis que vão ser transfóbicas consigo mesmas, que não vão estar muito conectadas à discussão política. Agora, você usar disso, que tem travesti que usa do masculino, o que você está querendo dizer com isso? São narrativas. Você por acaso está ensinando que você pode, por exemplo, chamar uma travesti no masculino?
É isso, sabe? E levando para outras identidades marginalizadas também. Tem pessoas negras que se colocam em posição de servas, ou de menores, ou de inferiores, ou até mesmo são racistas consigo mesmas, sabe? E a gente não tem que legitimar isso de forma alguma. A gente tem que elevar a discussão, a gente tem que lutar para que essa pessoa entenda que ela não é o que ela, tipo, ela não é representada por aquilo que ela está definindo naquele momento. Vamos usar, por exemplo, a própria Rogéria, né? Que é uma mulher trans, travesti, né? Que já fez muito sucesso na televisão. A Rogéria, ela falava, né? Que as pessoas que não enxergavam ela como mulher, né? Ela dizia que podiam chamar ela de Astolfo. Por que que ela fazia isso? Ela fazia isso para não ser agredida, para não ser morta. Era uma autodefesa dela para justamente poder estar na posição que ela estava ocupando na televisão brasileira. Agora, eu já vi, né, pessoas, inclusive minha própria mãe, né, falando, se a Rogéria deixava chamar no nome morto, no nome antigo, não, ela não usava, não falou com essas palavras, né? Mas você podia chamar no masculino. Por que com você não pode? Vocês conseguem pegar como isso é problemático? Como isso acaba, querendo ou não, nos colocando numa situação que a gente não tem que ser postas como pessoas trans e travestis? Então, assim, a gente tem que lutar justamente para a gente poder existir e sem esse medo que a Rogéria passava, sabe? Sem esse medo que muitas trans e travestis, por exemplo, que estão na prostituição, né? Que às vezes podem realmente ser lidas como homens, e elas talvez não tenham esse poder de reivindicar a sua mulheridade, a sua identidade feminina, para não ser mortas, para não serem agredidas. Às vezes elas só simplesmente concordam porque é o que tem para hoje, né? E uma outra coisa, né? Só para deixar mais explícito, o Bira quer validação. Ele quer uma pessoa que corrobore com o pensamento que ele já tem. Então, é a mesma coisa. A pessoa com deficiência pode buscar cura. Isso não deixa... Então, eu pego meia dúzia de pessoas com deficiência que buscam uma cura e falam, se essa meia dúzia de pessoas com deficiência buscam a cura, então eu posso falar que as pessoas com deficiência podem ser curadas, né? Traçando assim um paralelo da transgeneridade para a deficiência, né? Então ele quer uma validação, ele sempre vai haver uma pessoa que vai corroborar com o ponto dele, que faça parte dessa identidade marginalizada para ele, que ele já tem um pensamento prévio sobre isso, apontar para aquele exemplo e usar como justificativa, mas aquilo justamente é um cherry picking, né? Uma evidência suprimida. Você pega uma evidência, né? Apesar de todas falarem ao contrário dessa, mas você pega exatamente essa que corrobora o seu ponto e a partir disso você usa esse ponto para falar como se fosse a realidade, sendo que não é. Exatamente. É como dizer que tem pessoas da comunidade autista que querem ser curadas, portanto, pessoas autistas querem ser curadas, né? Aquele viés de confirmação por uma fatia, né? E mesmo que essa fatia, por exemplo, fosse majoritária, né? Assim, o Bira tem que pensar muito bem no que ele fala, ele tem que ter muita responsabilidade com o que ele fala, e ele não parte nem justamente dessa questão majoritária, né? Ele falou que teve travesti que usava do masculino. Assim, talvez ele encontrou o quê? Uma, duas, sabe? Tá querendo... de verdade, eu não sei o que ele tá querendo insinuar com isso. Não sei. Mas soa muito problemático. Mas eu não quis nunca ser ofensivo. Nunca quis ser ofensivo de fato. Entendi. Nossa, isso claro, que eu não quis, né? Pois é, né? Imagina não quis e tá fazendo isso na frente de uma mulher trans, né? Mas enfim, né? É icônico.